Sabe, existem casos que oficialmente estão resolvidos, mas que na prática continuam sendo um grande ponto de interrogação. A morte de Jeffrey Epstein é exatamente um desses. É um quebra-cabeça onde a versão oficial parece não se encaixar com as peças que a gente tem. Guarda bem essa data. Foi nesse dia que Jeffrey Epstein, financista super conhecido que esperava um julgamento por acusações gravíssimas de tráfico sexual, foi encontrado morto. E não em qualquer lugar, mas na cela dele, numa prisão de segurança máxima em Nova York. A notícia, claro, caiu como uma bomba no mundo todo. E a resposta oficial não demorou para chegar. O legista de Nova York bateu o martelo. Suicídio por enforcamento. Para as autoridades, caso encerrado. Mas para muita gente, era ali que o verdadeiro mistério estava apenas começando. E aqui está a pergunta que não quer calar e que guia a nossa análise. Porque quando a gente começa a olhar os detalhes, os relatórios, as circunstâncias, essa história de suicídio começa a ficar, no mínimo, estranha. A certeza começa a dar lugar a uma dúvida enorme. Ok, vamos mergulhar nisso. As primeiras e talvez as mais gritantes desconfianças não nasceram de nenhuma teoria da conspiração mirabolante, não. Elas vieram de falhas de segurança, assim, absurdas, inexplicáveis, justamente no lugar que deveria ser um dos mais seguros do país. É aqui que a coisa fica surreal. Pensa comigo. No exato momento em que o prisioneiro mais vigiado dos Estados Unidos morre, as câmeras do corredor que mostrariam tudo convenientemente não estavam gravando. Os dois guardas que deveriam checar a cela dele a cada 30 minutos dormiram por horas. E para piorar, depois eles foram lá e mentiram nos registros dizendo que tinham feito as rondas. É uma sequência de falhas tão absurda que parece até ensaiada. Agora vamos sair da falta de provas do lado de fora da cela e entrar no que a evidência física do próprio corpo de Epstein nos diz. Porque se as falhas na segurança já levantam suspeitas, o que a autópsia encontrou é, para dizer o mínimo, perturbador. Então, o ponto central aqui é um osso que a gente tem no pescoço chamado hioide. A autópsia do Epstein revelou que esse osso estava quebrado em vários lugares. E aí que está o pulo do gato. Vários patologistas forenses afirmam que esse tipo de fratura, embora possível, é muito mais comum em casos de estrangulamento, homicídio, do que em suicídio por enforcamento, especialmente em alguém da idade dele. Ou seja, a prova física mais importante parece contradizer diretamente a versão oficial. E como se o cenário já não fosse complicado bastante, documentos da FBI que foram liderados recentemente nos dão uma ideia de como estava a cabeça do Epstein nos dias antes da morte dele. E olha, não parece nem um pouco com a de alguém que estava planejando se matar. Segundo esses novos arquivos, Epstein estava fazendo exatamente o contrário de alguém que desistiu. Ele estava totalmente envolvido com a equipe de advogados e se preparando para o que seria uma batalha judicial gigantesca. O foco dele era no futuro, na defesa. Era um homem se preparando para lutar, não para morrer. E para fechar, tem essa frase dita pelo próprio Epstein poucos dias antes de morrer. Dizer que seria loucura cometer suicídio e depois ser encontrado morto justamente sobre essa causa, isso adiciona uma camada de ironia e de questionamento que é simplesmente impossível de ignorar. Então, a gente chega ao ponto principal. Não é uma única inconsistência, sabe? É um conjunto de fatos que, quando colocados lado a lado, simplesmente minam a credibilidade da história oficial. As peças não se encaixam. Resumindo, a dúvida toda se sustenta nesses três pilares. Primeiro, uma falha de segurança tão bizarra que desafia qualquer lógica. Segundo, a evidência forense mais importante, a do corpo, que aponta mais para homicídio. E terceiro, o próprio estado de espírito e as palavras da vítima, que indicavam uma vontade de viver e lutar. E isso nos deixa com essa pergunta final, que é bem cômoda. Quando as instituições falham, quando as evidências físicas não batem com a narrativa e principalmente quando as câmeras que poderiam esclarecer tudo estavam quebradas, ainda mais no caso de um homem com conexões com as pessoas mais poderosas do mundo, o que nos resta? A morte de Jeffrey Epstein continua sendo um lembrete sombrio de que, às vezes, as respostas oficiais só servem para gerar mais e mais perguntas.